Sim, se você olhar para 6 empresas, 7 empresas que mencionei, 6 unicórnios e a Com, que acho que será um unicórnio. Eu investi em todas essas empresas por um valor combinado de menos de 100 milhões. Não estou brincando, vou ser o maior investidor da história do Vale do Silício. É como dizer, sou novato na NBA, sou Kobe Bryant e vou superar o Jordan. Jason Calacanis se transformou de colhedor de arroz no Brooklyn em samurai no Vale do Silício. Pessoas que deveriam colher arroz nos campos enquanto outro grupo são samurais. Em um dos investimentos mais lendários de todos os tempos, Jason Calacanis transformou $25 mil em mais de 100 milhões de dólares americanos através de um investimento anjo na Uber. Jason é um homem que chegou muito longe, mas quer ir ainda mais além. Minha missão agora é ser o maior investidor do Vale do Silício, não mais o maior investidor anjo. Ele só teve sorte ou existe uma fórmula para como ele escolheu Uber e várias outras startups unicórnio nas quais ele investiu? Como eu digo para as pessoas, eu sou apenas um cara que teve sorte 8 vezes. É só a ética de trabalho dele ou tem mais do que isso? E você provavelmente não está se esforçando o suficiente. Eu odeio ser o cara a dizer isso, mas você precisa olhar fundo no espelho e se perguntar, eu estou adquirindo novas habilidades todo ano? Obrigada, não, isso é incrível. Gente, mãos à obra. Como Jason saiu de origens humildes para se tornar um famoso investidor anjo, como ele construiu uma grande base de seguidores e formatos como o All in Pot. E o que diabos é um investidor anjo de verdade? Você vai gostar dessa porque Jason explica exatamente como se tornar rico e poderoso. Existem 2 maneiras de gerar uma riqueza e poder incríveis no Vale do Silício. Jason, assim como, por exemplo, Chamath Palihapitiya ou Peter Thiel, que já mostramos neste canal, nasceu ainda jovem, filho de imigrantes em Nova York, no bairro de Bay Ridge, Brooklyn. Bay Ridge não é a pior área do Brooklyn. Não é como se ele tivesse vivido a infância como em GTA, mas também não teve uma criação de filho de milionário. Quando criança, ele se sentia um estranho. Sim, eu sempre gostei de me sentir um estranho. Mas Jason sabe que esse sentimento de ser um estranho, se for cultivado da maneira certa, vai contribuir muito para o seu sucesso na vida. Ele se forma na escola secundária Xaverian em 1988 e frequenta a Universidade Fort Time, onde recebe um diploma de bacharel em psicologia. Ao invés de competir com o Dr. Jordan Peterson, ele inicia sua carreira como jornalista. Na minha opinião, investir é importante para fundadores ou jornalistas. Não é uma escolha óbvia para quem deseja ser investidor de venture capital ou startups, mas Jason tem seus motivos. Ser jornalista ajuda a aprender a entrevistar fundadores de forma objetiva, quase como um detetive. Tipo, quando você é jornalista, você precisa fazer perguntas, deixar a pessoa falar e talvez tentar descobrir qual é a verdade. E quando você é um investidor anjo, é bem parecido. Mas já naquela época, Jason percebe que quer mais da vida e começa a entender que tem potencial para fazer coisas muito maiores. Quando jovem, fazendo o Silicon Alley Reporter, eu queria ser conhecido e poderoso. Ele decide lançar uma empresa e agitar um pouco as coisas. Em 1996, ele começa a empresa de mídia Rising Tide Studios, que depois passa a publicar o boletim Silicon Alley Reporter. O termo Silicon Alley surge nessa época durante o boom das .com em alusão ao Vale do Silício, na Califórnia. Mas em Nova York, com muita correria, Jason consegue estabelecer seu boletim no mercado. Quando iniciei o Silicon Reporter, usava diariamente uma camisa do Silicon Alley Reporter. Tinha 20. Eu era a marca, sempre presente nas festas com a revista. É preciso ser a marca e estar em todo lugar. Originalmente, o Silicon Alley Reporter, depois renomeado para Venture Reporter, era um boletim fotocopiado de algumas páginas, mas logo evoluiu para uma revista completa. É uma coisa que parece um iPad, mas é feita de papel e quando você joga no chão, não quebra. Foi mais ou menos nessa época. É a era da bolha das .com, ou seja, os mercados estão aquecidos, tudo recebe investimento e só existe uma direção, para cima. Para quem é jovem demais para lembrar, imagine o boom das criptomoedas que vivemos nos últimos anos, mas sem memes. Por que você é gay? Infelizmente, toda bolha estoura em algum momento, e quando a bolha das .com estoura, isso tem consequências enormes para Jason também.
A revista dele vai à falência e a empresa é vendida, após a falência, para uma firma de private equity. Jason ganha suas primeiras cicatrizes de batalha no mundo do venture capital e ainda há muitas mais por vir. No fim das contas, o encerramento da empresa acaba sendo algo bom para Jason, porque seu próximo passo na carreira finalmente vai tirá-lo da mediocridade e levá-lo para o território de altíssimo patrimônio. Em setembro de 2003, Calacanis cofundou a rede de blogs Weblogs com Brian Alvey. Notavelmente, a startup recebe um investimento anjo de Mark Cuban. Weblogs é uma rede de blogs que publica conteúdo sobre uma variedade de assuntos, incluindo tecnologia, notícias, videogames e automóveis. Jason colocou a empresa em um caminho de crescimento em determinado momento. A rede possui até 90 blogs, entre eles nomes populares que você talvez já tenha ouvido, como por exemplo Engadget ou Autoblog. Durante esse tempo, tudo se resume a passar da Web 1 para a Web 2. A Web 1 tinha interfaces de usuário ruins e era basicamente para ler coisas online. Web 2 significa um design melhor, e a capacidade não só de ler, mas também de escrever conteúdo online e compartilhá-lo através das plataformas sociais emergentes. Como a maioria dos meus conhecedores de biografias de base que não vivem debaixo de pedras. Agora temos o Web 3. Quando Jason começa a sua empresa, Weblogs, é uma época em que pequenas empresas da Web 2 entram em choque com grandes empresas de internet, algumas das quais nem existem mais. Quem está lutando contra o estabelecimento da conexão de escada, Delphi, Popuser, Frank, AT&T, AOL, Netscape e assim por diante. Esses eram os Googles e Microsofts daquela época. Mas construir uma empresa e contratar pessoas traz outra lição importante para Jason. Um conselho importante para os espectadores de Kevin John com tendências psicopáticas. O que te trouxe aqui não te levará adiante. Em outras palavras, sua ambição doentia, esforço e megalomania te trouxeram até um ponto em que você está pronto para liderar pessoas. Mas gerenciar pessoas e ser um grande líder vai exigir que você haja como um membro normalmente funcional da sociedade. 2 anos após a criação, o negócio Weblogs está gerando $1.000 por dia só com o AdSense, e Jason está prestes a receber um belo pagamento. Em outubro de 2005, a América Online da Time Warner concorda em comprar a Weblogs por 25 a 30 milhões de dólares americanos. Como é de costume, após a aquisição, Jason entra para a AOL, a empresa adquirente, e como também é de costume, ele sai pouco tempo depois. Muito frequentemente, os fundadores entram ou são obrigados a entrar para a empresa mãe após a aquisição e, em muitos casos, acham o trabalho muito entediante. Eles não se encaixam nas estruturas corporativas e muitas vezes voltam a ser fundadores. E o Jason? O que muitas pessoas esquecem é que o Jason assumiu brevemente a gestão da Netscape. Para aqueles de vocês que são tão jovens que acham que artistas marciais se parecem com isso, a Netscape, por um curto período, foi a OG dos navegadores. Eles cresceram e perderam tudo. Depois de se aposentar tanto da Weblogs quanto da Netscape, Jason está procurando seu próximo passo. Claro, o clássico seria começar outra empresa, como qualquer fundador em série normal faria. Mas é aqui que a vida de Jason toma um rumo diferente. Em 2006, Calacanis se juntou à Sequoia Capital como um EIA, empreendedor e ação. A Sequoia é a verdadeira OG das empresas de capital de risco. O Bateman em um mar de yuppies ambiciosos, o Kevin John Silver em uma comunidade do YouTube cheia de bilionários em ascensão. E o que faz um EIA na Sequoia? A imprensa escreveu o seguinte sobre a mudança de Jason. Função será como a de empreendedor residente. Jason terá salário, apoiará na análise de empresas em busca de investimento e tocará seus próprios projetos. Empreendedores que assumem esse trabalho costumam lançar sua própria startup em meses. Aguarde novidades de Calacanis, provavelmente com apoio da Sequoia. E sim, Jason vai iniciar uma empresa apoiada pela Sequoia, mas ele também fará outra coisa.
Uma jogada de negócios que vai colocá-lo para sempre na lista dos lendários investidores anjo. Através do programa AI, Calacanis conhece um cara chamado Travis Kalanick. Ele investe $25 mil na empresa dele. Quase ninguém mais acredita na empresa nesse momento. O nome da empresa? Uber. Quando a Uber abriu capital, o negócio de Jason valia mais de $100 milhões. Mas espere um minuto, será que Jason realmente ganhou 100 milhões com esse negócio? A diluição foi levada em conta? Algumas fontes até disseram que Jason não investiu o próprio dinheiro, e sim investiu em nome da Sequoia. O que significaria que ele fez um dos maiores negócios da história do Vale do Silício, mas não conseguiu lucrar com isso. Independentemente de toda essa especulação, esse movimento lendário é o começo da jornada dele como investidor anjo. Mas que diabos é um investidor anjo e como eles ganham dinheiro? Investidores anjos são homens e mulheres que investem dinheiro em empresas muito jovens, as chamadas startups. Frequentemente, quando ninguém acredita mais na empresa, ela não consegue financiamento de bancos ou grandes fundos de capital de risco. Elas dependem de anjos acreditando nelas. Tipo, quantas vezes aquele seu amigo ambicioso já te falou que está trabalhando em um negócio incrível, mas 3 anos depois ele ainda trabalha no Wendy's? Ah, Deus, cara. Ah, de jeito nenhum, mano. Como investidor anjo, você precisa ser capaz de enxergar além das mentiras e descobrir em quais pessoas realmente vale a pena investir. Quero ser quem assina o cheque quando ninguém mais acredita em você. Além disso, investidores anjo geralmente têm uma grana enorme, e é por isso que eles conseguem investir valores de 50 mil, 100 mil ou até 500 mil dólares nessas empresas jovens. Mas você não precisa ser super rico para investir em startups. Em um segundo, vou te contar como você pode investir a partir de $1.000 e ainda assim ter todos os benefícios de ser um investidor anjo. No livro dele, Anjo, Jason Calacanis lista esses benefícios, dependendo de quão bem-sucedidos seus investimentos venham a ser. Se seus retornos forem menores do que você investiu, um perfil típico de retorno de investidor da Robinhood. Você adquire aprendizados, amplia sua rede na indústria de startups e deve conseguir emprego em Venture Capital. Se você retornar 1x, exatamente o valor que investiu de volta, você poderá se tornar membro do conselho ou um funcionário importante de uma das startups vencedoras em que investiu. Se você retornar de 2 a 5x, além do valor investido, poderá publicar seu histórico e levantar um fundo. Se você retornar de 5 a 100x do seu investimento original além do valor investido, você terá o status de lenda Silverback, o chamado toque de Midas, e poderá ingressar nas principais empresas de Venture Capital em cargos de alto escalão. Ou aprender a ser um investidor anjo e aprender o ofício, e você pode fazer isso sem dinheiro. E existem os chamados sindicatos, onde um grupo de investidores anjo reúne dinheiro e investe em uma startup. Vamos supor que 10 investidores anjo deem $10 mil cada um e invistam um total de 100 mil em uma startup. Em sites como Angel.co, você pode encontrar sindicatos onde pode investir a partir de $1.000 e fazer parte de um acordo de startup e finalmente colocar investidor anjo no seu perfil do LinkedIn. Isso vai te colocar no mesmo esporte que o Jason, só que ele está na Liga dos Campeões e você é do clube esportivo local que está mais preocupado com jogos de bebida. Mas a vida do Jason está prestes a ser desafiada. Jason tem feito podcasts, participado de programas e eventos todo esse tempo. A internet está em uma fase interessante e pessoas como ele estão experimentando diferentes formatos de programas. Nessa época, Jason começa uma rede de podcasts. A ideia é simples, não uma rede de blogs, mas uma rede de podcasts. A rede de blogs dele foi vendida por 30 milhões da última vez, então deve haver mais dinheiro a ser ganho aqui. Não há. O que parecia uma ótima ideia acabou sendo um fracasso para Jason. Em um post no blog em 2012, Jason explica que vai encerrar o projeto. É um saco encontrar bons apresentadores para programas de podcast que consigam manter a atenção do público e continuem trabalhando por muitos anos até que o programa finalmente faça sucesso. Além disso, é simplesmente alguns anos cedo demais no ciclo de vida da indústria de podcasts. Todas essas são lições valiosas que ele vai aplicar mais tarde no podcast All In com seus melhores amigos.
O próximo projeto dele não é nada menos do que uma tentativa de destronar a maior empresa de motores de busca do mundo, o Google. E Jason consegue queimar um bom capital da Sequoia nesse processo. Ele cria o diretório web e concorrente do Google, Mahalo, que significa obrigado em havaiano e que arrecada 20 milhões em capital de risco de investidores como a Sequoia Capital, Mark Cuban e Elon Musk. Sim, esse Elon Musk. Jason e Elon são bons amigos nesse momento. Basicamente, Jason diz que os resultados de busca do Google são ruins, e a hipótese dele é que resultados de busca revisados por humanos vão ser a próxima grande novidade. Através do Mahalo.com, Jason contrata editores humanos para escrever páginas de resultados de mecanismos de busca que incluem listas de texto, assim como outros tipos de mídia, como fotos e vídeos. Cada página de resultados de busca do Mahalo incluía links para os 7 principais sites, além de outras informações categorizadas e páginas adicionais da web vindas do Google. A empresa atinge um pico de 15 milhões de visitantes únicos por mês e alcança a lucratividade em 2011. Mas o Google está prestes a tirar Jason do negócio. A chamada atualização do algoritmo de busca Google Panda, sem dúvida, melhora os resultados de busca do Google e leva a uma queda acentuada no tráfego do Mahalo.com. Jason tem um credo: não ser mole. Acho que as pessoas se iludiram, e grande parte das próximas 2 gerações é muito fraca, bem mole. Ele trabalha pra caramba, demite pessoas no Mahalo e não quer desistir, mas o Google é um concorrente poderoso demais para enfrentar. Como consequência, o Mahalo fecha em 2014. Mas esse foi apenas o arco de iniciação do herói. Jason ainda tem um longo caminho pela frente para se tornar o maior investidor do Vale do Silício. Depois de todas essas vitórias e derrotas, Jason finalmente começa a executar seu plano mestre, um plano no qual ele ainda está trabalhando até hoje, o que pode ter grandes consequências para seu patrimônio e poder. Há 2 formas de criar riqueza e grande poder no Vale do Silício. Jason é alguém que fala sua opinião de forma bastante direta e não se preocupa muito com o politicamente correto. Um verdadeiro nova-iorquino, de certa forma. Personalidades assim são bem adequadas para construir impérios de mídia ou começar a blogar intensamente. Em 2007, Calacanis inicia uma tendência na internet que ele chama de fat blogging depois de ficar cansado de estar acima do peso. Fat blogging é quando uma pessoa perde peso fazendo exercícios e depois publica seu peso em seu blog para receber incentivo e apoio de outros fat bloggers. Apesar de todo o sucesso em sua carreira, Jason sempre sente que precisa melhorar fisicamente. Fui corredor de maratona, tinha 1,90 metros, faixa preta em taekwondo e treinava muito até o fim dos 30 anos. Nos 40 tive filhos e parei. Essa é uma das áreas em que Kevin Jones zoa Jason. Mas voltando à construção de um império de mídia, Jason usa sua experiência em jornalismo e seu senso para a produção de mídia para começar a construir um império de mídia de verdade. Para isso, ele usa várias estratégias que inicialmente parecem não relacionadas. Sou muito ocupado, mas muitos não veem como meu trabalho é integrado. Produzo 104 episódios por ano do Esta Semana em Startups. Depois temos 3 eventos. O Launch Scale Event, com 3.000 pessoas. O Launch Festival, que este ano teve 13.000. E geralmente mais 1 ou 2 menores, como Hackathons ou a conferência Launch Mobile. Desde que começou sua jornada como investidor anjo, Jason percebeu que quanto mais pessoas ele consegue alcançar online, melhores investimentos em startups ele pode encontrar e mais valor ele pode oferecer para as startups do seu portfólio. Hoje em dia, existem fundos de venture capital inteiros sendo construídos em cima do alcance nas redes sociais, como o 20-Minute VC Fund de Harry Stebbings ou o Banana Capital do chefe Tim Turner Novak. Mas naquela época, Jason era o pioneiro nesse negócio. Ele começa a aumentar seu alcance online, apostando ainda mais em um formato de podcast que já havia provado funcionar desde sua criação em 2009, This Week in Startups.
O objetivo desse podcast é que você possa me ouvir conversando com os empreendedores mais inteligentes e determinados, pensadores capitalistas desse meio. Tudo certo, beleza, vamos lá. 3, 2, ator virtuoso, Adrian Grenier está aqui, Anatoly Yakovenko, Michael Dell, Anthony Hazalena, Jeremy Allaire, J.B. Schrabel. Com 28 milhões de visualizações e 200 mil inscritos, o programa This Week in Startups é referência em notícias de startups e tecnologia. Recentemente, avaliações no Apple Podcasts apontaram que o podcast ficou um pouco progressista demais. Eu concordaria com isso. No entanto, tem sido e continua sendo um formato popular entre os conhecedores de startups e complementa brilhantemente a carreira dele como investidor. Jason agora tem um grande número de seguidores que adorariam investir um pouco de dinheiro em startups, mas não conseguem investir tanto quanto 50 mil por negócio. Isso cria o cenário perfeito para Jason lançar seu clube de investimentos chamado TheSyndicate.com. Sou investidor anjo e também participo de sindicato. Essa decisão acaba sendo uma situação em que todos saem ganhando. A rede do Jason pode co-investir nos negócios dele, e o Jason recebe 20% de participação nos lucros se os negócios derem certo, sem precisar investir muito capital próprio. Hoje, o sindicato já investiu em centenas de negócios, e com mais de 10 mil membros, é facilmente um dos maiores sindicatos que existem. Observação: eu também já investi em alguns negócios através do sindicato e sempre gostei da experiência. Além disso, ele criou uma aceleradora chamada Launch, que ajuda startups a crescer e investe $100 mil por 6% de participação em uma startup, com o objetivo de ter uma participação de longo prazo de 10 a 20% em uma startup. As coisas estão indo bem e Jason está construindo sua esfera de influência. Eu investi em todas essas empresas por um valor combinado de menos de 100 milhões. A avaliação média dessas empresas, a mediana, teria sido de 5 milhões. Então eu não estou de brincadeira. Serei o maior investidor da história do Vale do Silício. Mas Jason sabe que ainda há coisas importantes que ele precisa fazer até poder se chamar de GOAT dos investidores. Completamente plausível. Se eu conseguir mais 6 unicórnios a cada 6 anos, ou 1 unicórnio por ano nos próximos 20 anos, terei 26 unicórnios. Quem tem 26 unicórnios? E Jason não está descansando sobre os louros. Ele está prestes a lançar um dos formatos de maior sucesso em todo o setor de negócios. Claro, estou falando do podcast All In, um podcast com David Sacks, ex-CEO do PayPal, Shamat Palihapitiya, ex-chefe de crescimento do Facebook, David Friedberg, cuja startup foi adquirida pela Monsanto, e Jason. Se você está pagando 15 ou 20 bilhões de dólares por ano para alguém, é menos provável que essa pessoa faça coisas ruins contra você. Ok, eles podem fazer coisas ruins para outras pessoas, mas não vão fazer tantas coisas ruins para você. O podcast All In só começou em 2020, mas já tem uma contagem de assinantes maior e uma média de visualizações de vídeo muito mais alta do que o canal This Week in Startups do Jason. O podcast All In, ou formatos semelhantes, podem realmente oferecer o maior potencial de crescimento. Na prática, ele pode ser transformado em uma empresa de mídia. Atualmente, cada Best possui 25% dele. Mas, recentemente, Jason tentou aumentar a sua fatia do bolo e um monte de egos de altíssimo patrimônio colidiram. Você parece bem mais rico hoje. Como é ter $500 mil a mais? Jake, você parece um refém doente não resgatado. Podem rir, rapazes, podem rir. Quando vocês virem meus outros projetos saindo, vão chorar de novo. Vou resumir. Jake Cal pensou que o podcast All In era dele, mas depois viu que não era. Você poderia nos substituir a qualquer momento, agindo como se todos nós... Eu nunca disse isso. Para deixar claro minha posição, eu realmente sinto que isso precisa ser dito. Se a gente for transformar isso numa empresa de mídia, meu pedido era que eu tivesse 10% a mais de participação. E eu vou trabalhar todo dia e fazer o trabalho, e vocês podem simplesmente aparecer. Vocês concordaram com isso e depois disseram que não queriam fazer. E eu disse, tudo bem, beleza. E se vocês querem que eu seja o CEO de fato disso aqui, então eu deveria receber um pouco a mais. A gente não quer isso. E você não quer isso, então tudo bem, tudo bem. Na minha humilde opinião, Jason deveria ter direito a mais ações se ele se dedicar a transformar o All In Pod em uma verdadeira empresa de mídia. Mas há uma boa probabilidade de que os Bests cheguem a algum tipo de acordo para expandir o podcast para algo maior no futuro. E se isso acontecer, com certeza vai ser grande. Antes de discutirmos exatamente quais lições toda bolsa de bebê ambiciosa deve tirar deste vídeo, precisamos fazer uma menção honrosa. Jason também fundou uma startup chamada Inside.com, que foca em entregar newsletters temáticas.
A empresa chegou a levantar 2,6 milhões de dólares americanos, embora Martin Shkreli aparentemente não goste dela. Inside.com, talvez o resumo diário de notícias mais inteligente e completo curado por humanos. Sério, cara, sério mesmo? A gente precisa de mais um desses malditos sites tipo BuzzFeed? A gente precisa de mais um desses? Isso é besteira. Você está bravo porque não é relevante, é pobre e suas empresas não ajudam ninguém. Quantas drogas eu coloco nessas ruas? Apesar do que o rei dos degenerados pensa, Jason oferece aos jovens aspirantes a poderosas lições valiosas sobre como alcançar dinheiro e poder. Eu me cerquei de pessoas que me dizem a verdade e para quem eu também digo a verdade, e com quem tenho conversas francas. Jason se cerca de pessoas que o fazem melhor por meio de críticas construtivas e, além disso, ele sempre busca estar em uma sala com pessoas que são melhores do que ele. Por exemplo, pode-se dizer que ele tem o menor patrimônio líquido entre os melhores amigos, mas se colocar em situações como essa é justamente a força dele. E a habilidade número 1 no século 21º é a capacidade de adquirir novas habilidades. Jason é um generalista típico, um faz-tudo, o que pode ser uma posição de carreira perigosa de se buscar. Mas isso funciona no caso do Jason, porque ele é muito bom em adquirir novas habilidades rapidamente. Essa habilidade é o que faz dele um especialista, transformando-o de um generalista em um polímata. Provavelmente eu era um 6 ou 7 de 10 nessas habilidades. E Jason usa o que eu venho pregando neste canal há muito tempo. Faça uma lista das habilidades que você tem e das habilidades que quer desenvolver, e classifique todas elas em uma escala de 1 a 10. 1. Se você é um completo iniciante. 10. Você está entre os 10 maiores especialistas do mundo nessa habilidade. Provavelmente você nunca vai chegar ao 10, mas pelos próximos 3 anos, faça disso sua missão. Tente levar pelo menos 2 dessas habilidades para um nível 8 ou superior. É aí que essas habilidades começam a agregar valor à sua carreira e você pode realmente se chamar de polímata, algo que um cara como Jason, com um conjunto de habilidades incrível em mídia, um histórico imbatível como investidor anjo e a capacidade de se adaptar rapidamente a novos desafios, certamente pode se chamar.